Olá, eu sou o Fernando Sembranelli, do Health Nova Hub, e aqui a gente está no programa Valor em Saúde, né, nesse momento especial que a gente está nessa luta pelo Covid-19. Então hoje a gente trouxe duas convidadas muito especiais que vão falar como o know-how delas, né, a atuação delas na área de saúde e tecnologia está se convertendo por uma luta positiva contra o Covid-19. A nossa primeira convidada é a Isabela Abreu, uma pessoa que eu admiro muito, que é empresária, CEO e fundadora da Red Fox Tecnologias, que tem liderado diversas ações nesse cenário, né, de combate ao Covid-19. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada, Fernando. E conta um pouco do que a Red Fox faz para a área da saúde. Então, a Red Fox é uma empresa de tecnologia especializada em transformação digital na área de saúde. Então, a gente atende hoje grandes clientes e eu acho que, diante desse cenário, nada mais correto do que a gente realmente unir forças para atender esse cenário de crise que a gente está vivenciando. Então, posso falar um pouquinho das iniciativas? Não, perfeito. A Isabela está fazendo diversas iniciativas extremamente interessantes. Eu acho que o foco desse programa, a gente, né, lutou para que a gente, nesse cenário de guerra que a gente está vivendo, que a gente fizesse, porque a gente acredita que cada um de nós tem um papel muito positivo, muito proativo nessa luta, né? Então a gente escolheu trazer aqui dois exemplos muito claros e a gente espera que cada um de vocês seja inspirado a fazer a diferença, seja doar um sabonete, ligar para alguém, né, ter uma ação proativa nesse cenário desafiador que a gente está vivendo. Então, Isabela, quais são as ações que vocês estão fazendo e liderando nesse momento? Então, a primeira ação que a gente tem uma plataforma que chama GoHealth, e é uma plataforma de gestão de escalas médicas e remuneração médica. Diante de um cenário como o que a gente está vivendo, a gente estimou, com base nos nossos clientes, principalmente hospitais, que cerca de 30% da força do corpo clínico, de fato, eles estaria contaminado ou iria adquirir o vírus. E a gente começou a ver que realmente esses números começaram a se comprovar. E diante desse cenário, as instituições precisam automaticamente, de maneira muito rápida, trazer novos médicos para repor esses que estão contaminados. Então, a gente disponibilizou na semana passada, de maneira gratuita, toda a ferramenta para todos os hospitais durante esse cenário de crise. Então, a gente teve uma adesão bem importante. Muitos hospitais que não utilizavam a ferramenta passaram a utilizar para fazer essa gestão de maneira mais eficiente, de maneira mais efetiva. Em paralelo, a gente viu que não basta só oferecer o que a gente já tem no portfólio, mas sim também olhar para as necessidades do mercado e dos hospitais e das instituições de maneira geral e ver como que a gente pode ajudar. Então, assim, a gente pode... Hoje, basicamente, todo mundo está home office desde a semana passada e não é por isso que a gente não consegue ajudar à distância. Então, hoje a gente faz parte do maior movimento colaborativo que chama fightcovid19.com.br. É um movimento 100% voluntário, onde a gente já tem mais de 300 pessoas. E a gente está consolidando todas as iniciativas do Brasil todo. Então, a gente viu que tinham várias iniciativas rodando em paralelo, desde criação de EPIs, de equipamentos utilizando impressora 3D para ventilação mecânica, entre outras iniciativas, até mesmo de recuperação econômica. Então, a gente consolidou em um só portal, então somos um grupo voluntário. Quem quiser se juntar a esse grupo será muito bem-vindo. Então, tem várias pessoas de várias instituições. Nós somos engenheiros, somos médicos, somos empreendedores, designers, marqueteiros. Então, acho que vale a pena todo mundo somar força nesse momento. Perfeito. E ontem a gente faz parte, né, como Health Nova, de grupos com diversos profissionais de saúde e muitos estão sendo diretamente impactados nesse cenário, até pelo fechamento dos seus consultórios, né? Colegas cirurgiões, dermatos, clínicos, quer dizer, independente da especialidade, é realmente um momento de somar, porque às vezes em uma ponta onde teve que ter uma restrição abrupta dos atendimentos, em outra tem uma necessidade muito grande pela exposição dos profissionais ao Covid-19, né? Então, acima de tudo, esse é um momento de luta,
né, mas não é um momento de desesperança ou desespero. Quer dizer, a gente tem que realmente estar coordenado e buscar somar os nossos talentos, né, Isabela? Sem dúvida, eu acho que, até complementando um pouco disso do que o Fernando falou, tem muitos médicos que estão à disposição também via ferramentas de telemedicina. Então, dentro desse grupo, várias instituições, startups estão também oferecendo suas ferramentas de maneira gratuita. Um dos squads que é muito importante e que será lançado hoje é o de um aplicativo que chama Show-Covid, e o grande objetivo do aplicativo é replicar um pouco das boas práticas do que foi aplicado na Coreia do Sul e em Israel, que é o rastreio em tempo real dos usuários e de pessoas que ou estão com sintomas ou já confirmaram a positividade para o vírus. Então, esse aplicativo é super interessante, já está disponível nas lojas, tanto Android quanto iOS, ainda hoje, e estará disponível, né, ainda hoje. E qual que é o grande objetivo disso? É a gente fornecer insumos em tempo real para que as instituições públicas identifiquem quais são as regiões com maior aglomeração de sintomas ou, eventualmente, até mesmo de confirmados e positivados, e possa ter alguma ação específica naquela região, seja a distribuição de materiais para evitar o contágio, ou até mesmo de orientações, e também, o mais importante, de conscientizar as pessoas. Então, de conscientizar as pessoas que elas têm que ter realmente cuidado, porque à sua volta pode ter pessoas com sintomas, inclusive dentro do mesmo prédio, dentro do mesmo condomínio, que a gente sabe que as pessoas estão ficando em casa, mas ao mesmo tempo ainda saem para passear com o cachorro, ainda descem, vão lá embaixo para buscar alguma coisa, enfim. Claro, as pessoas continuam tendo algumas necessidades, como ir ao mercado, como ir na farmácia, mas tentar evitar ao máximo, né? Então, esse é o grande objetivo da gente criar essas soluções em conjunto de maneira voluntária. Não, perfeito. E tem uma questão muito importante que eu acho que, né, Luciano Huck, diversas autoridades, celebridades têm destacado assim, a preocupação que a gente tem agora que o vírus está chegando nas comunidades, né? E que tipo de ação a gente pode fazer. E a gente sempre fala muito da saúde 4.0, quer dizer, o papel da tecnologia na saúde, mas tem uma questão fundamental que a gente percebe que até os dados são muito importantes, né? A gente precisa saber exatamente quem está tendo, quem são a estratégia da Coreia do Sul, saber quem foram os contatos dessas pessoas contaminadas, até para a gente poder ser assertivo, porque os recursos são escassos e, de fato, a gente precisa de muita informação para conseguir reduzir esse tempo de lockdown, de quarentena que a gente está vivenciando, né? Para que, de fato, a gente possa ser mais cirúrgico. Mas, de fato, a gente vê que essa estratégia de saúde 4.0, né, de tecnologia junto à epidemiologia, é fundamental nesse momento, né, não só nesse momento de crise, mas a gente mostra que a gente vai precisar desenvolver muito isso daqui para frente também, né, Isabela? Sem dúvida. Eu acho que esse movimento que está acontecendo agora, principalmente em relação às comunidades, o que eu vejo muito é que realmente falta essa educação de saúde básica e de que realmente isso está acontecendo. Muitos deles, eles acreditam que por eles não viajarem ou eles não terem contato com pessoas que foram para o exterior, eles não serão contaminados, mas isso não é fato, né? Então, inclusive, a contaminação de comunidade, etc., já começou a acontecer em algumas cidades. Então, o mais importante, eu entendo plenamente, são pessoas que precisam do trabalho, porque se elas não trabalharem hoje, elas não ganham também. Então, essa equação está sendo bem complicada realmente de gerenciar, em como você faz um lockdown e, ao mesmo tempo, você tenta manter a economia para que as pessoas não percam o emprego. Enfim, essa está sendo uma grande equação aí. Tem diversas iniciativas, de novo, né? Também olhando para a economia, não só olhando para o frontline de saúde, que eu acredito que já tenha bastante gente olhando, pensando em iniciativas, como conter, etc. Mas olhar também a economia como um todo e falar, cara, o que a gente pode fazer diante desse cenário para que as empresas não demitam, mas a gente sabe que o caixa
vai ser rei nesse momento, então se não entrar receita, muitas empresas vão quebrar, pequenas e médias empresas durante esse processo. E, ao mesmo tempo, como garantir também que essas pessoas fiquem em casa, tentar conscientizar e, ao mesmo tempo, manter uma renda mínima para que também elas comprem comida, para que também elas sobrevivam. Enfim, está sendo uma equação bem desafiadora. Perfeito. Isabela, eu sei que você não só trabalha, como é uma entusiasta da questão da inteligência artificial em saúde. A gente está vendo algumas iniciativas bem interessantes. O que você tem visto de mais promissor na luta contra o Covid relacionado à inteligência artificial? Então, tem várias empresas, inclusive a gente também tem um squad dedicado à inteligência artificial. O maior desafio hoje é a gente ter imagens de boa qualidade, né? Então, são raio-x, enfim, imagens de maneira geral, principalmente do pulmão, para que a gente consiga efetivamente fazer ali, treinar o modelo, né? Treinar o algoritmo e efetivamente a gente consiga ajudar nessa triagem ou mesmo num diagnóstico preliminar, né? Porque a gente hoje não pode ainda utilizar a inteligência artificial como diagnóstico efetivo, mas a gente pode, pelo menos, ajudar na triagem ali. Então, o maior desafio realmente está sendo em levantar a base de dados. Então, tem várias empresas de telemedicina que estão disponibilizando, mas ainda é um pouco insuficiente no caso Brasil, porque a gente tem várias calibrações de máquinas, enfim, uma série de coisas que tornam essa área aí, principalmente agora, um desafio. Perfeito. Mas isso é tudo interessante, você vê que como todas essas tecnologias que a gente fala, né, inteligência artificial, o IoT, quer dizer, todas essas, agora que tem uma situação realmente emergencial, você vê como seria importante que a gente tivesse implementado, porque a tecnologia muitas vezes até já existe, né? Exato. Um ponto que é super importante também comentar é o que acontece. A gente está num cenário de guerra, literalmente, né? Então, dentro do cenário de guerra, às vezes você tem a melhor solução, mas que ela deveria ter sido implementada antes. Porque dentro do cenário de guerra você não consegue implementar uma tecnologia, porque existe, de certa forma, tanto da instituição, quanto do corpo clínico, quanto das pessoas que estão envolvidas e que irão utilizar aquela tecnologia, de certa forma ainda existe uma adequação àquilo. Então, implementar uma tecnologia nesse momento, muitas vezes, termina sendo um tiro no pé. Então, é muito mais fácil ter ações, às vezes. Aí a gente brinca, né, dentro do ambiente de startups, de MVPs mesmo, para que aquele negócio funcione no agora e não que seja escalável a longo prazo, etc., mas resolver o problema atual e depois você pensa, cara, resolvi dessa forma, será que isso pode realmente virar um produto, etc.? Mas você pegar, às vezes, uma tecnologia, sei lá, XYZ, e colocar num hospital, dentro de um cenário, por exemplo, eu trazer agora para dentro dos hospitais a questão da inteligência artificial, então, assim, vai ser até aderirem isso, eu plugar o meu sistema com PACs deles existentes, ou eles me passarem via telelaudo e eu fazer a devolutiva, a aderência disso vai ser muito difícil nesse momento. Então, assim, apesar de terem essas iniciativas com tecnologia, é importante a gente saber separar também um pouquinho até onde a gente consegue ir e até onde a gente realmente não consegue. Excelente, eu acho que esse ponto é fundamental, né? E aí a gente vai para nossa próxima pergunta, quer dizer, é que nem a questão da telemedicina, que agora, num momento de emergência, emergencialmente ela está plena, mas você vê que, assim, o que eu acho que é grave nesse momento, assim, que agora você vê que você tem muitos profissionais de saúde, né, que estão afastados do front de poder fazer atendimento por terem algum tipo de comorbidade, por serem acima de 60 anos, quer dizer, são um grupo de risco, né? E esse público é um público que exatamente que já deveria, que nunca talvez pensou em fazer telemedicina e agora, numa situação de urgência, fala assim, nossa, é não só uma questão de eu continuar atendendo meus pacientes, né, fazendo a minha missão como profissional de saúde, mas também de continuar a minha atividade profissional sem assumir um risco que a gente entende que não deveria ser, né, quem pode não precisa assumir nesse sentido, né? Então chega a ser interessante que nesse momento você vai ter muitos profissionais que nunca talvez pensaram em fazer telemedicina, mas que vão fazer porque realmente você entende que é a melhor forma de prestar, ou talvez a forma mais indicada de se fazer atendimento, né, nesse momento. Como é que você vê essa questão da telemedicina, que eu acho que vocês também já têm projetos nessa área? Sem dúvida. Eu acho que a telemedicina veio para ficar. Então, não só a telemedicina, mas algumas tecnologias.
o que a gente tem falado bastante é assim, falava-se muito sobre transformação digital e parecia ainda que ela estava muito distante de alguns setores, e um desses setores era a própria saúde, né? Então, muitas instituições ainda achavam que isso ia acontecer. Só que diante desse cenário que a gente está vivendo, a tecnologia chegou, a transformação digital aconteceu. Então, foi da noite para o dia, realmente, literalmente, e as empresas agora, instituições de maneira geral, vão ter que se adaptar a esse novo cenário. Eu acho difícil, posso estar enganada, que a telemedicina volte atrás, mas diante desse cenário, eu acho que realmente ela veio para ficar. Então, a gente tinha essa grande discussão aqui no Brasil ainda, né? Não, a gente estava tendo a discussão ontem, assim, a telemedicina hoje, assim, acho que a gente sempre olhou como uma competição ao atendimento presencial, acho que não é isso. Né, eu estava ontem conversando com um grupo, falou assim, olha, na verdade é um gerador, né? Se você, por algum motivo que a gente nunca imaginou que fosse, você tem que reduzir o atendimento presencial, tem que ter a telemedicina como gerador. E isso é muito, né, como suporte, né, como backup mesmo. A telemedicina, na verdade, ela não substitui os médicos, né? Ela, pelo contrário, ela amplia a capacidade de atendimento. Então, vamos supor, um médico que atendia aqui na região de São Paulo, só na capital, etc., ele consegue, de fato, atender uma região, uma abrangência muito maior do que antigamente. Então, isso, de certa forma, também gera aumento de receita para os médicos e gera também a gente conseguir democratizar a saúde. Então, a gente levar acesso à saúde a pessoas que eventualmente não tinham. Então, ou que precisavam efetivamente só do SUS ou de algum sistema que a gente sabe que não funciona 100%. Então, quando a gente fala em telemedicina, não é substituição dos médicos. O mesmo caso vale para a inteligência artificial, né? A gente não vai substituir o médico, nem é esse o objetivo, mas sim facilitar as interações, e eu acho que a palavra-chave aqui é democratizar, de fato, a saúde. Então, eu acho que a telemedicina vem muito para ajudar nessa questão, né? Perfeito, não, eu concordo, assim, e eu acho que assim, a gente vê que nesses cenários extremos que a gente vê que realmente a gente tem que ter a tecnologia como um aliado, tem que sempre debater a questão da ética dentro da tecnologia, tem que debater, né, a gente percebe assim, a questão, acho que um ponto que a gente ainda não tocou, como a questão da educação à distância está sendo fundamental agora para preparar os profissionais, não só os profissionais, os gestores, frente a essa Esse crise, novo assim, momento. a gente nunca teve, né, como é que você vê isso? Acho que tem muita coisa, né, assim, ontem eu recebi um e-mail de Duque, que pela primeira vez na história todas as aulas estavam virtuais, assim, e isso, assim, do presidente, falou assim, isso pra gente, eu acho que foi ainda bem que eles tinham esse backup. Como é que você vê isso, a questão da educação em saúde, Isabela? Eu vejo que, de novo, né, a questão da educação de saúde também é um dos pilares super importantes e que ainda está nascente, né? Então, tem algumas empresas que já faziam isso, então estão super acelerando nesse momento, mas eu vejo que isso é muito relevante, não só para o gestor, não só para os médicos, né, que já tinham acesso de qualidade, já vinham de uma formação interessante, já participavam de muitos eventos, publicações, etc., mas principalmente para os gestores de saúde. Eu acho que falta ainda esse conteúdo voltado para gestores de saúde, que realmente, para eles se prepararem, eu acho que vão surgir bastante conteúdos relacionados à gestão de crise também, que é a primeira vez que a gente está vivenciando algo semelhante no Brasil. Então, acho que todas as instituições vão precisar também gerenciar melhor a crise, pandemias, enfim, porque isso vai acontecer mais vezes possivelmente. Então, a educação à distância, eu acho que também, assim como a telemedicina, é algo que veio para ficar. Então, a gente não vê só na área de saúde, mas na área de educação como um todo. Então, assim, as escolas também tiveram que se readequar para fazer educação à distância e que antes era meio que um sistema ainda futurístico, nem todas as escolas tinham. E do dia para a noite, tiveram que se adaptar. Perfeito. Eu acho que muitos de nós vimos um TED de 2015 do Bill Gates falando sobre pandemias e bastante impressionante, né? Ele fala basicamente
ele fala que realmente, né, um vírus, ele causa uma situação de pandemia, ele causa uma sobrecarga, né, em todas as áreas. E é o que a gente está vendo, até a internet com volume, talvez recorde, né, todas as áreas, assim, a questão dos supermercados, assim, então realmente eu acho que a gente tem tem bastante a aprender com esse cenário. Com o seu time interno, você vê que eles têm um senso maior agora do impacto que eles podem ter positivo na saúde, assim, o papel da tecnologia na saúde como agente, não só de transformação, que eu acho que normalmente é o que vocês fazem, mas realmente como agente de impacto que pode salvar vidas, essa questão de impressão. Como é que você vê isso, a questão de significado e propósito no time de vocês? Então, eu vejo que isso é muito forte. Então, isso a gente fala desde na nossa missão, a missão da Red Fox mesmo é impactar positivamente negócios e pessoas. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala muito dentro do setor de saúde, que é uma das formas que a tecnologia consegue trazer esse impacto. E diante de um cenário como esse, eu acho que a equipe toda se sensibilizou, tanto que na semana passada, assim que a gente começou a ouvir as primeiras informações, a gente fez um War Room na segunda-feira, então na quarta todo mundo já estava em home office, mas continuamos no mesmo formato de War Room e de trazer iniciativas e de consolidar um movimento muito forte, de fazer parte de todos esses movimentos colaborativos, para que a gente pudesse ao máximo ajudar a salvar vidas e a minimizar os impactos na economia nesse momento. Então, a gente sabe que ainda somos um grãozinho de arroz ali, mas conforme a gente for passa, né, como se fosse um vírus do bem, né? Então a gente se considera um vírus do bem nesse momento. Então, se eu fizer o meu papel e eu conseguir desenvolver coisas e até participar de grupos e de squads, que a gente consiga levar acesso, educação, tecnologia para o máximo de pessoas possíveis nesse momento para a gente salvar vidas, eu acho que esse é o nosso maior propósito. E eu acho que todos da Red Fox, hoje já somos quase 50 lá, todos têm essa mesma visão e esse mesmo propósito, que eu acho que faz com que a gente se mantenha unido e que faça que as coisas deem certo de fato, né? Perfeito, não. E eu queria que a gente fechasse com você com uma mensagem. A gente vê que tem empresários que nesse momento estão doando muita coisa, estão doando recursos financeiros, doando seu talento, que eu acho louvável. A gente percebe que tem uma parcela que está muito preocupada, alguns até desesperados. Qual que é a mensagem que você tem, não só para os empresários, mas para os trabalhadores, quer dizer, para a população em geral, para que a gente, né, no sentido da gente buscar ter um impacto positivo nessa crise? Eu acho que, assim, apesar de todo o caos que a gente está vivendo, não criemos pânico, então vamos tentar ser mais cauteloso possível. Então, agora é a hora de quem é funcionário, de estar em casa, pensando em como ele pode inovar, então como que a empresa consegue passar por isso. Do lado dos empreendedores também, como que eles conseguem se organizar para passar por essa crise de maneira saudável. Então, a gente sabe que o momento é um pouco de desespero, mas aproveite esse momento para estudar, para olhar para o mercado, para ver quais são as oportunidades, porque, bem ou mal, é na crise que surgem grandes oportunidades. Então, olhar para o cenário pós-crise, o que será do cenário pós-crise? O que a gente tem que aprender com essa crise que a gente está vivendo hoje? Então, quais são os aprendizados que a gente pode tirar daqui e o que a gente já pode planejar, executar, para que quando a gente passe por isso, a gente esteja melhor preparado e, eventualmente, a gente consiga retomar de onde a gente estava. Então, acho que é esse o cenário. Não precisa criar pânico, só pensa, executa, vê o que está rolando e prepare-se para o cenário pós-crise, que a gente vai sair dessa, eu não tenho dúvida. Não, perfeito. E eu acho que, acima de tudo, vamos buscar somar, né? Eu acho que ontem eu vi uma frase do Francisco Balestrin, que é uma pessoa que eu admiro muito, que ele falou assim, olha, não se isole, né, nesse momento, né? Não é porque você está em casa que você tem que se isolar, a gente tem que buscar ter conversas, seja via WhatsApp, liguem para as pessoas, façam Zoom, usem as tecnologias para que a gente possa estar mais perto, porque a gente tem muitas pessoas com muitos talentos que podem ser usados sim de forma proativa nessa crise, né? Aqui a gente está tendo uma atitude de comunicação, você pode ter às vezes até de cozinhar para alguém, quer dizer, a gente entende que cada um pode
ter uma atitude proativa, e isso faz bem tanto para quem recebe, quanto para você que está fazendo, né? Então, agradeço a Isabela Abreu e a Tânia Machado e todos que estão nos assistindo por essa oportunidade, por a gente poder somar nesse momento desafiador. Muito obrigado. E aí a gente já vai ter a Mayra Vasquez na sequência como nossa próxima convidada. Muito obrigado. Tá ótimo. Obrigada, Fernanda. É um prazer sempre estar aqui. Muito bom. Programa Valor em Saúde. A nossa convidada agora é a Mayra Vasquez, CEO e fundadora da Inove3D. Ela é dentista de formação, doutora, né, e trabalha com impressão 3D já há vários anos. O motivo dela estar aqui hoje é que a impressão em 3D tem sido um aliado muito importante no combate ao Covid-19. E ela está praticamente virando noites aí na impressão desse material, que tem auxiliado bastante os profissionais de saúde nesse momento de crise. Mayra, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder contar um pouco do que a gente está utilizando aí da impressão 3D para tentar ajudar, né, os profissionais que estão trabalhando no combate aí ao vírus. Então, eu vim até, conversei bastante, pensei bastante antes de vir, porque estou tentando ao máximo seguir essa questão da restrição, do isolamento, né? A gente tem, realmente a única evidência que a gente tem agora, eu acho, em saúde é de que o isolamento funciona, muitas teorias estão saindo por aí, e a gente tem visto, então, a necessidade de alguma forma, isolar esses pacientes, as pessoas, né? Principalmente os médicos e toda a equipe de frente de trabalho, recepcionistas dos hospitais, de centros de saúde, policiais. Então, a demanda que chegou para a gente é como que a tecnologia da impressão 3D poderia, né, ajudar nesse momento. E aí a gente começou, então, a buscar esse formato e acabou disso tudo resultando um projeto, que é o projeto que você me falou que agora eu levo os meus dias e minhas noites nos últimos dias, mas com muito prazer, que a gente formou um movimento daí civil, que juntando as pessoas, né, para a produção de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e a gente formou o projeto IJA para a gente tentar alcançar o máximo possível de profissionais e aumentar a proteção e diminuir o espalhamento aí dos vírus nesses ambientes. Perfeito. E só me esclarece, o material que vocês estão fazendo são aquelas máscaras que ficam aqui na frente? A gente está até tomando cuidado para não ter uma mistura aí das questões do que a gente está fazendo. A gente nem está chamando de máscara, a gente está chamando de protetor facial, porque é como aquele visor que a gente põe em frente ao rosto, né? Uma das formas, ou a principal forma de contágio que tem para o vírus é as secreções corpóreas, espirro, a saliva. Mesmo quando a gente está conversando aqui,
a gente está minimamente expelindo um pouco desse material, e isso, para quem está com vírus, é altamente contaminante. Então, essa máscara, ela faz essa barreira para que o profissional que está em contato, principalmente com quem já está doente, consiga, então, reduzir o número de secreções, de gotículas que chegam até ele, né? Então, ela faz uma barreira. A gente optou, foram muitas hipóteses até a gente compensar isso, e falando assim parece que faz muito tempo, mas a gente está desde quinta-feira mais ou menos que começou esse projeto, então por isso a gente está dia e noite buscando soluções aí, e chegou na internet, as pessoas podem ter visto várias hipóteses, várias coisas que estão acontecendo de designs para impressão 3D e até de máscaras que fecham, que realmente fossem filtrantes, mas como a gente não tem evidência da eficácia disso, a gente optou por um material que realmente a gente já tem a eficácia comprovada, que está sendo validado pelos médicos nos principais hospitais aqui, no Hospital das Clínicas em São Paulo, no Hospital São Paulo aqui na Unifesp, e aí a gente está produzindo, então a gente conseguiu um time de voluntários, né? Cada pessoa, mesmo empresas que têm várias impressoras, até pessoas que estão em casa e têm como contribuir com algum tipo de impressão. E a gente está fazendo a logística de, então, entender quem está precisando, os hospitais, como a gente pode entregar isso para os hospitais, ao mesmo tempo que a gente tem a conexão com quem está querendo ajudar nesse momento, porque é difícil para a gente, como ser humano, assim, falar que o máximo que você pode fazer é ficar parado, sentado em casa, né? As pessoas acham que a gente tem que agir de alguma forma e não veem que essa reclusão em casa é uma forma de ação também. Mas quando a pessoa está em casa ou tem alguma situação que ela consegue, de forma controlada, ajudar, eu acho que isso faz bem tanto para quem recebe quanto para quem está produzindo, né? E uma coisa que me chamou a atenção, Mayra, em relação especificamente a essas máscaras, eu nunca tinha visto profissional, nenhum tipo, assim, era uma máscara que eu nunca tinha visto no mercado brasileiro, talvez em UTIs muito especializadas. Isso foi uma coisa que, conversando com colegas médicos, falou, olha, Fernando, eu também eu nunca tinha visto, assim, mesmo, né, o tipo de EPI que o pessoal está usando. Esse foi um desafio, está sendo um desafio, porque não é a prática habitual nos hospitais ter isso, por isso que a gente tem que ter uma produção tão grande, por isso que a gente está, de tempos em tempos, recebendo muitos pedidos, porque normalmente é utilizado em UTI, em pacientes com alta contaminação, não é uma coisa que é necessária sempre, por isso que a gente não tinha, né? No mundo inteiro está esse mesmo movimento. Mas aí, a partir desse princípio de lembrar que existe esse material, que a gente... O material em si não é um desafio. O material não é um desafio. O que é um desafio para a gente? Usar a tecnologia da impressão 3D de uma forma eficiente, porque a impressão 3D não é como a indústria que você, em 10 minutos, vai ter um produto pronto e a gente vai produzir em série no volume que a gente precisa agora. Então, a gente levou um tempo para fazer a otimização desse projeto, para que ele seja realmente eficiente, não tenha deslocamento durante o período que o profissional está utilizando, não machuque o profissional, e ao mesmo tempo, no processo de impressão, que ele seja rápido, eficaz para fazer, não ter erros durante a impressão, não gaste muito material, porque a gente precisa desse material para produzir muitos desses equipamentos. Então, tudo isso é um conjunto que a gente está trazendo de inovação. Então, a gente tem profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, engenheiros de trabalho, engenheiro biomédico, todo mundo junto, trabalhando para construir uma coisa que seja realmente eficiente, né? A gente tem visto diversos projetos na internet sendo feitos e a gente valoriza tudo isso, mas às vezes a gente fica um pouco com medo dessa busca tão grande por tudo, que as pessoas estão às vezes pensando que elas estão fazendo alguma coisa que tem um benefício e podem estar, na verdade, se arriscando mais, porque não tomam as mesmas precauções que elas tomariam se elas estivessem sem a máscara. Então a máscara, o protetor, pode não estar sendo tão eficiente e ela, além disso, não está tomando todos os cuidados. Então é por isso que a gente está junto com hospitais, com médicos que entendem essa área de infectologia, tudo isso, para que a gente realmente entregue uma coisa que vá ajudar
e tenha uma qualidade dentro desse contexto de produção muito rápida, né? Perfeito. Em termos de produção, vocês estão satisfeitos com a quantidade que vocês estão produzindo como é que está isso? Se a gente pegar todas as impressoras que a gente... Porque é isso, a gente... É uma rede, né? A gente está com uma rede no Brasil todo, né? Então, tem voluntários no Brasil inteiro trabalhando, a gente comunicando, fazendo essa conexão, vendo onde tem matéria-prima para todo mundo trabalhar. Isso tem que sair de locais que muitas vezes estão fechados, então a gente tem que trabalhar com isso de uma forma cuidadosa aí. E aí, a produção que a gente tem, então, considerando o tempo de impressão, o tempo de confecção e o transporte, tudo isso, e a quantidade que está sendo solicitada, a gente ainda está longe de ter, acho que mesmo considerando todos os grupos aí que estão formando no Brasil com iniciativas parecidas, a gente está à produção 24 horas para conseguir atender. Exatamente por isso, porque, como você falou, isso era um equipamento normalmente de UTI, então se eu fosse considerar só casos de UTI, a gente teria como fazer isso de uma forma mais rápida, mas a gente está vendo casos que aumentam a contaminação porque as pessoas que têm que ter o primeiro contato precisam ter algum tipo de proteção. Então a demanda também está sendo exponencial, né? A demanda aumentou, e esse é um processo que a gente está fazendo também de entender, filtrar, orientar essas pessoas, porque muitas vezes a gente entra nesse nível que tem que ter um alto nível de atenção mesmo de todo mundo, mas entender que às vezes quem realmente vai ser beneficiado com esse recurso, para a gente não ficar, então, cada pessoa em casa resolve fazer uma máscara para você mesma, e aí a gente está tentando fazer para o médico que realmente está ali na frente de trabalho, ou para o próprio recepcionista ou segurança que está no hospital. Então, a gente está tentando também fazer essa parte de conscientização. E uma pergunta super importante nesse contexto que a gente está vivendo. Como é que é feita... Eu imagino que essas máscaras não são descartáveis e é possível fazer higienização. Estou correto? A gente começou também o projeto com uma ambição de que fossem descartáveis. Quando a gente viu o volume de produção, não é possível. Uhum. Mas a gente também teve esse auxílio aí dos infectologistas, dizendo que como a gente está orientando também como fazer essa desinfecção, quantas vezes essa folha que fica cobrindo pode ser desinfectada, com que tipo de produto que não ataque a superfície, porque são procedimentos precisos, às vezes a punção de uma veia, coisas muito que a visibilidade do médico tem que estar preservada, principalmente quando a gente está focando o profissional que está em atendimento. Perfeito. Então a gente tem essa limitação e essas orientações. Perfeito. Mas então, de um modo geral, quer dizer, pode ser feito... O que está sendo? Está sendo feita a esterilização? Está sendo feita uma higienização? Tudo é higienizado, né? A gente não faz esterilização com álcool, a gente faz higienização. Então, tudo é álcool 70 para higienização, porque é um material termoplástico. Então, se eu coloco... A gente teria que ter esterilização que não fosse por calor em diversos locais do país. Não tem. E, de qualquer forma, também que a gente esterilizasse uma vez, na próximo uso a gente não teria como fazer isso. Então, na verdade... que a gente teve de retorno dos médicos é assim, se o profissional coloca uma máscara, um protetor bem adaptado, ele pode ficar sem pôr a mão e sem tirar esse protetor por um período inteiro de trabalho. Isso também faz com que ele salve aquela máscara de filtrante, aquela de tecido, e ele não precise trocar a cada paciente. Porque isso também é um gargalo que está tendo nos hospitais. Né? O consumo de máscaras, essas filtrantes, essas que agora todo mundo já conhece intimamente, essas N95, né? Que são máscaras que têm um fator de filtração maior aí. Essas máscaras, tudo isso está muito escasso. E até é difícil você pensar assim, não, então não tem no Brasil, a gente vai importar. Mas como é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, muitos países estão protegendo isso e não estão permitindo a exportação. Mesmo do Brasil, hoje os produtores não poderiam exportar. Então, quanto mais a gente consegue preservar também esses equipamentos e não tem que ter essa troca contínua, isso também é um benefício para... Perfeito. E que tipo de apoio vocês estão precisando? Bom, agora a gente está trabalhando principalmente com apoio em questão de materiais. Essa primeira fase a gente começou
com essa questão de voluntariado. Quem tinha alguma coisa em casa foi resolvendo, foi fazendo, porque a gente precisava sair do zero e começar. Só que como a gente está com uma escala muito grande, a gente inclusive tem a preocupação de que indústrias e pessoas que estão pegando o seu material para produzir isso, vão chegar um momento que elas não vão ter mais também como ajudar a gente e vão quebrar junto com o resto da economia, né? Então a gente está buscando formas de que a gente continue doando, tudo que a gente está fazendo não é vendido, é doado, né? E a gente está pensando em como a gente tem formas de fazer com que as pessoas ajudem colaborando com quem está oferecendo material, tudo isso. Então a gente está, a parte financeira do projeto a gente precisa de ajuda, né? A gente tem um site que a gente criou que chama Projeto IGIA e a gente está lá com todas as informações, as formas de participação das pessoas. E além disso, a gente está buscando aí a parceria de mais produtores. Quanto mais pessoas que tiverem impressoras, estiverem produzindo, mais a gente vai conseguir entregar para a população, para os médicos. Excelente. E uma impressora consegue produzir que quantidade? Tem vários tipos, tá, de impressora. Vocês imprimem tanto a parte de que prende na cabeça quanto o visor? A parte impressa é o que vai na cabeça, como uma banda que vai assim na cabeça. E na frente são folhas de algum material como acetato ou PETG. Que também a gente está atrás das indústrias, então também teve uma corrida em busca disso por diversas pessoas, então a gente tem essa conscientização, né, de colocar os profissionais de saúde, os doentes em primeiro lugar, né, até tem aparecido alguns vídeos no WhatsApp, na internet, e um dos vídeos mostra uma pessoa que está usando uma garrafa PET para construir uma máscara, né? E eu até conversei com os médicos sobre isso, e eles falaram assim, olha, para evitar a contaminação de quem está assintomático, pode até ter uma alternativa. E aí as pessoas não precisam utilizar um material que pode ser utilizado em hospital, em pronto atendimento, postos de saúde, não estão deixando de se proteger, né? Então essa é uma alternativa barata, de todo mundo ter uma garrafa PET em casa. Lembrando que isso é individual, equipamento individual e descartável, porque senão se eu trocar com outras pessoas a gente se contamina, até essa contaminação cruzada. Então tudo isso a gente tem que ter um cuidado extra, né? Então essa é uma coisa importante do grupo que a gente formou. Esse conhecimento que a gente tem, tanto na área de saúde quanto na área de tecnologia, a gente consegue orientar, construir alguma coisa que seja eficiente de forma mecânica e na tecnologia e que seja eficiente na parte biológica. Então, lembrar que tem essas interações cruzadas, toda essa cadeia que está produzindo com a gente está tendo todo o cuidado para que essas pessoas, durante suas trocas, não tenham risco de contaminação. Então, tudo isso é importante porque, às vezes, leva a um movimento da sociedade que é muito legal. Os profissionais de saúde estão super felizes e emocionados de ver todo mundo em prol desses resultados, mas a gente tem que tomar os cuidados que são básicos de contaminação. Então, a gente não pode se expor, a gente não pode deixar quem está ali querendo ser voluntário e produzir também em risco, né? Não, excelente. Eu acho que são provocações fundamentais. Só frisa bem o site de vocês, que é do... Projeto IGIA, H-I-G-I-A. IGIA a gente escolheu esse nome porque é a deusa da saúde, então a gente está em busca de saúde e quisemos nos inspirar nisso. Então é www.projetoigia.com.br. Lá o site ainda está básico, mas tem todas as informações e locais para se inscrever. Perfeito. E hoje vocês estão doando para quem? É para hospitais universitários ou para todos? A gente está fazendo doação para todos. A gente está tentando distribuir para todos os hospitais ou buscando parceiros também maiores que, por exemplo,
fiquem responsáveis por abastecer um hospital, fiquem responsáveis por abastecer o outro, e a gente está tentando ir dos maiores para chegar nos menores, então, postos de saúde, a gente está ainda a gente não consegue chegar nesse nível, mas a gente já até acendeu um alerta para essa questão agora da vacinação, né, que eu vou aproveitar a oportunidade para pedir para as pessoas se cuidarem nesse processo. Ontem eu vi que teve muitos casos de lugares que teve aglomeração das pessoas buscando a vacinação. Então, a vacinação é super importante, mas a gente tem que tomar cuidado para não estar em risco novamente. E a gente quer oferecer para esses profissionais de saúde que estão em contato direto com a população também proteção. Porque, às vezes, é muita informação que a gente está tendo na televisão, informações muito técnicas, e as pessoas acham assim, eu estou bem, eu não estou doente. Então, eu posso ficar na fila do lado e batendo um papo com a pessoa do lado. Mas os históricos, se a gente pegar históricos, principalmente na China, que foi onde começou, tinham pessoas que sem sintomas nenhum, até 15 dias, até 20 dias. Então, a gente ainda não tem esse panorama. Então, assim, claro que a gente não pode apavorar as pessoas todas, né? Não é todos os locais que isso acontece, não são todas as pessoas que isso acontece, graças a Deus. Mas a gente tem que, hoje em dia, agir como se todas as pessoas em potencial pudessem ser uma pessoa que está contaminada. Então, manter essa distância, e quem atende essas pessoas está sempre em risco. Então, a gente está tentando ter essa proteção para que todo mundo depois, se em caso eventual de ficar doente por causa do coronavírus, ou as outras doenças, infelizmente, não pararam enquanto isso, né? Tem pessoas com ataque cardíaco, com outros problemas durante esse processo também. E na sua percepção e opinião, depois de que passada essa pandemia, vai aumentar a impressão 3D em saúde vai aumentar muito? Vai se fortalecer? Olha, eu acho que vai se popularizar, né? Isso já em uma semana, acho que saiu quase do filme da ficção científica para a vida real ali, a gente descobre... Nunca foi tão imediato, né, e tão visível. E assim, a gente descobre, imagina, eu trabalho com isso, eu tenho 4 anos, 5 anos. Eu descubro que colegas, amigos, próximos, às vezes tinham, eu tenho uma impressora aqui em casa, e agora que eu estou fazendo isso, a pessoa diz, será que eu posso ajudar? Então, assim, isso está saindo dos bastidores até eu fazia um brinquedo, eu fazia um acessório por hobby, e provavelmente isso vai crescer muito. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que equipamento médico é uma coisa muito séria, né? Então, a gente tem que continuar prestando atenção que nem tudo que é possível ser impresso é funcional para a saúde, né? Então, se você imprimir um equipamento que parece com o equipamento médico que está ali, não necessariamente significa que ele está fazendo aquela função e que ele é seguro o suficiente. Então, isso tem que ter bastante cuidado. Perfeito. Agradeço a Mayra Vasques por ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo. Reforço, projeto projetoigia.com.br. Com Y primeiro, né? Não, é H-I-G-I-A. Perfeito. H-I-G-I-A. Isso é importante também. E acho que agradeço a Tânia Machado, ao pessoal da TM Jobs e Business Club Healthcare por esse programa, em que a gente buscou trazer ótimos exemplos de uma luta proativa nessa pandemia do Covid-19. Né? Nós, como profissionais de saúde, líderes da saúde, cidadãos, temos muito a fazer, a combater, né? Nem que seja, ligue para alguém, converse com alguém, faça aquilo que você possa, mas... fique em casa, mas não precise ficar parado, sejamos ativos, né? Acho que e acima de tudo, procuramos fazer o bem. Fiquem bem, fiquem em casa, muito obrigado Mayra, muito obrigado Isabela, muito obrigado TM Jobs pela oportunidade. Até breve.